seja convosco. Quem está feliz com Jesus? Glorifico a Deus pela vida do meu irmão, pastor Fernando, pastor Eliette, que amo, vai fazer 21 anos que a gente se conhece, é uma alegria muito grande. Quero louvar a Deus pelo som da Adoração Church, que Deus continue abençoando e prosperando esta igreja, linda igreja, sempre amo estar aqui. E também eu quero pedir para você aplaudir o Em Família. Você pode aplaudir o Em Família? A gente é igual a vocês, somos ainda pequenos em números, mas grandes em Deus. E nós somos uma família mesmo. Pensa no povo que não pensou duas vezes em estar aqui hoje, adorando a Deus juntamente com vocês. E eu fico muito feliz com essas duas igrejas irmãs. E nós vamos crescer muito para a glória do Senhor, amém? Eu sei disso, eu sei que vamos crescer, porque é promessa de Deus. Êxodo capítulo 12, vamos ganhar tempo? Êxodo capítulo 12, hoje é ceia. Êxodo capítulo 12. Se tiver mais aqui, pensa aqui, cara. Se tiver mais, pensa esse negócio aqui. Ficar tomando os 3 litros. Êxodo capítulo 12, olha que lindo. Nós vamos ler alguns primeiros versículos em diante. Eu quero muito que você preste atenção no texto, amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Pode passar o 2, eu vou ler aqui. Este mesmo mês, vos será princípio dos meses, este vos será primeiro dos meses do ano. Repita, este será o primeiro dos meses do ano. Muito obrigado. Passa para nós o 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10, repita, aos 10. Eita. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Outro diz, um cordeiro para cada família. Por favor, 4. Mas se a família for pequena, repita, se a família for pequena. Olhe para alguém e fala assim: a tua família é pequena. Fala para alguém. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Repita, tinha que ser à tarde. Jesus morreu quando? À tarde. 7. E tomarão do seu sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja só, não era em qualquer casa, era só na casa que fosse comer o cordeiro, amém? E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Repita, tem que ser assada. Eu acho que Israel, o judeu era gaúcho, tem que ser assado. Assado no fogo, isso é muito importante, não podia ser cozido. Assado no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. O 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. Amém? Amém mesmo? Ei, Êxodo 12 é o capítulo que Deus institui a Páscoa. 1 Coríntios capítulo 11, 26, nós vamos ler daqui a pouco. Obrigado, meu baixista do coração. Mas ele é o meu baixista amado. 1 Coríntios 11, 26, está escrito assim, ó: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais o quê? Preste atenção nisso. Ceia não é para anunciar a vida de Cristo. Ceia não é para anunciar a ressurreição de Cristo. Eu viro, pode deixar. Ceia é para anunciar
a morte do Senhor. Amém ou não? Então nós estamos aqui hoje anunciando a morte do Senhor. Ei, é a única religião do mundo que se alegra anunciando uma morte. É o cristianismo. Você podia ter dado um glória a Deus. Obrigado. É a única religião do mundo que se alegra anunciando uma morte. Por quê? Porque a morte dele foi no meu lugar, no teu lugar. A gente nunca iria conseguir pagar a dívida. Eu quero que você entenda isso. Jesus não morreu porque nós valemos muito para Deus e o preço é muito alto, porque a gente vale muito e o preço que é pago pelo produto revela o valor dele. Então sabe por que Jesus morreu? Porque você vale muito. Não. Jesus não morreu para comprar algo de muito valor. Jesus morreu para pagar uma dívida que nós não conseguíamos pagar. Amém ou não? Eu estou sentindo ser meio longe. Olhe para alguém e fala assim, tu tinha uma dívida que você não conseguia pagar. Fala para alguém. Caloteiro, fala caloteiro. Jesus veio e pagou uma dívida que a gente não poderia pagar. Eu não tenho tempo para te falar isso, que eu tenho que ir Êxodo 12, mas preste atenção nisso. Se eu estou devendo 1 bilhão para o pastor Fernando, estou devendo R$1 bilhão para ele, é uma dívida que é impagável. Eu pergunto a você, eu venho no culto da Adoração Church se eu estou devendo para ele? Não venho. Sabe quando você está devendo e não paga? Que aí você passa pela rua, 3 ruas lá, para você não passar na rua que deve. Ei, nós tínhamos uma dívida com Deus e a ira de Deus estava sobre nós. A gente estava indo para o inferno. Irmão, quem não entende ceia tem que rever salvação, porque a gente estava indo tudo para o inferno. A ira de Deus estava sobre nós. E Jesus falou, por que o senhor está assim com o Júlio? Por que o senhor está assim com a Cleonice? Por que você está assim com a Tainá, com o Fernando? Aí Deus falou, eles pecaram contra mim e minha ira tem que ser satisfeita. A minha ira tem que ser aplacada. E só tem um jeito. Alguém sem pecado tem que morrer. Jesus veio e pagou a nossa dívida no nosso lugar. Quer ver? O Jefferson veio e falou, pastor Fernando, quanto é que o Júlio deve? 1 bilhão. Toma 10 bilhões. Não há dívida, isso é 1 bilhão. Toma 10. Hebreus fala que aquele que pagou a dívida, Jesus, foi muito mais do que aquilo que nós devíamos. Aí o Jefferson falou assim, toma 10 bilhões. Eu pergunto, agora eu tenho autoridade de vir aqui, sim ou não? Eu não tenho mais problema com o pastor Fernando. Romanos capítulo 5 diz que sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora a gente pode chegar até Ele sem medo. Agora a gente pode chegar até Ele, sabe por quê? A nossa dívida está paga. Olhe para alguém e fala assim, eu não devo nada para Deus. Fala para alguém. Jesus pagou a minha dívida. Nós não devemos mais nada para Deus, porque Jesus veio e pagou a nossa dívida no nosso lugar. Então agora eu posso chegar até, eu tenho ousadia de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus Cristo. Amém ou não? Coloca para mim Êxodo 12:1. Ei, Êxodo 12 é para falar da morte do Cordeiro, é para falar da cruz. E olha como é que começa. Eu quero que você entenda o que é salvação, que você vai fazer daqui a pouco. Você tem que entender. Olha como é que começa o texto da Páscoa, que é para falar da cruz e anunciar a morte de Jesus. Começa falando, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Pastor, o que eu vou celebrar hoje aqui? Vou celebrar eu e você. Egito é mundo. Eu e você estávamos no Egito.
A gente estava indo para o inferno, mas a voz do Senhor chegou lá e fala: vem para cá, você é meu. Ah, você não entendeu? Tu não está aqui porque você aceitou a Jesus. Para com isso. Quem é Jesus para eu e você aceitar? Ei, tu está aqui porque não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que escolheu você. Ele foi lá no mundo e te buscou e me buscou. A gente era surdo para Deus, era mudo para Deus, cego, mas a graça dele veio lá no Egito e disse: tu é meu, tu é minha. Ei, se você está aqui nesta noite, é porque um dia Deus olhou para você e disse: me apaixonei por você, me apaixonei por você. E a voz dele entrou lá no Egito e te buscou. Ei, salvação não é eu falar assim: um dia eu decidi vir para Jesus. Ah, tu decidiu porque tu ouviu a voz quente dele no teu ouvido. Tu decidiu porque tu sentiu o amor dele indo lá no lamaçal do pecado e dizendo: ei, Júlio, ei, Fernando, ei, Eliette, ei, a voz do Senhor te procurou lá no Egito. Passa o versículo 2, por favor. Ó, este mesmo vos será o princípio dos meses. Repita assim: é o primeiro mês do ano. É o primeiro mês do ano. Diga: é o primeiro mês do ano. Por que não faz na primeira vez? Ei, o primeiro mês da nossa vida é o nosso nascimento. O que está dizendo o texto da Páscoa? O cordeiro que vai morrer vai simbolizar uma nova vida. Tu vai ter um novo começo. Ei, Jesus não veio nos transformar, Jesus veio nos dar uma nova vida. Ei, a gente estava casado com um bicho ruim. Ele é perfeito, ele é bom, ele é eterno, mas ele é ruim. O nome dele, se tu está em Romanos capítulo 7, era a lei. E é por isso que a gente estava tudo indo para o inferno, porque ninguém consegue cumprir a lei. A lei, ela é justa. Então a lei existia para dizer: não tem um justo sequer na terra. Alguém falava: eu sou justo, então cumpra 613 leis. Ei, aprenda isso. Paulo escreve em Romanos capítulo 3 que ele conheceu o pecado por causa da lei. Paulo e Tiago escrevem que a transgressão da lei é pecado. Repita comigo: transgressão da lei é pecado. Ou seja, são 613 pecados que existem. E tem gente que quer pregar contra o pecado. Oh, você está no pecado. Eu olho, quem está pregando também está. São 613 pecados. Tem crente que não consegue dizer 11. 11 pecados não consegue dizer. E vem pregar contra o pecado. Tem crente que não sabe nem os 10 mandamentos de cor. E quer pregar contra o pecado. Oh, tem que ser santo. Tem que viver em santidade. Tu pergunta: o que é santidade? Santidade é não viver em pecado. São 613 pecados. E sabe o que Tiago diz? Que se você tem que cumprir toda a lei. Porque se você escorregar em uma delas, escorregou em todas. Você sabia que comer estrogonofe é pecado? Pensa no homem que peca. Está na Bíblia, Deuteronômio. Não pode, estrogonofe de carne. De frango não dá nada. Mas está escrito lá: não pode comer o animal cozido e mergulhado no leite da sua mãe. Estrogonofe é creme de leite. Com ovo de carne é pecado. Só que tem crente que não conhece a palavra e quer pregar contra o pecado. Irmão, eu não prego contra o pecado, porque eu peco constantemente. Agora eu prego a graça do Senhor. Quando vem... Ah, não, você não entendeu. A Bíblia fala que o pecado está em 3 lugares. Em quantos lugares? Isso, o pecado do ser humano está em quantos lugares? A Bíblia diz que está diante de Deus, está na carne e está na consciência.
Vamos repetir? Diga, diante de Deus. Diga, o meu pecado está diante de Deus, na minha carne e na minha consciência. Para você entender, irmão, que nós vamos fazer daqui a pouco, o que é o sangue de Jesus, é mais ou menos assim. Qual é o seu nome mesmo, pastor? Desculpa, esqueci o seu nome. O pastor André chegou, encostou o carro e está uma placa ali, proibido, expressamente proibido de estacionar. Aí o pastor André falou assim: ah, mas ninguém multa aqui. Ele deixou ali, entrou no culto. Quer dizer, ele não sabia que tinha uma placa ali, não sabia. Aí ele entrou no culto e começou a cultuar. Daqui a pouco veio o irmão e disse assim, o irmão vê, passa a polícia e multa. Quando botou no carro, o pecado na carne. Só que quando ele multa, cai direto no sistema da prefeitura, diante de Deus. Só que ainda não está na consciência dele. Aí veio o irmão e falou assim: pastor André, seu carro foi multado, a partir de agora está na consciência dele. Só que o que um monte de crente não sabe é que o sistema da prefeitura, que significa diante de Deus, quando cai lá, do mesmo instante está escrito: já está pago. Não deve mais nada. 1 João capítulo 2, versículo 1 fala assim: meu filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ei, quando você peca, você é salvo, você peca. Tem uns aqui que tem uma cara de pecador terrível, irmão. Só de olhar. Quando você peca, você é salvo diante de Deus. Você não deve mais nada, não por tua causa, mas por causa da tua nova vida em Cristo Jesus. Ah, você não entendeu? É por isso que a cruz chama de substituição. Quando Cristo foi para a cruz, os pecados que estavam nós foi colocado nele, e a justiça que estava nele foi colocada em nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Qual é o problema, pastor? É que ainda tem um pecado na consciência e um pecado na carne. Eu quero te falar uma coisa: eu não vim aqui te ensinar a pecar, pelo contrário, a graça não é liberação para pecar, a graça é capacitação para eu não pecar. Só que tu vai pecar. E quando pecar, vem o diabo querer te acusar, o homem velho. Aí tu vai dizer: o cordeiro já foi morto e eu creio nele. Eu tenho nova vida em Cristo Jesus. Passa para mim o 3. O 3, por favor. Falai toda a congregação. Aos 10 desse mês, olhe para alguém e fala: por que é 10? Fala para alguém. Porque fala de dízimo. E eu não vou falar dízimo hoje, mas aqui, por que não é 11? Por que não é 12? Tem crente, irmão, que é contra dízimo. Você pode até não dar, isso é um problema seu ou uma solução sua, mas não seja contra. Se você não der, isso é você com Deus. Agora, dízimo é bíblico. E na cruz nós vemos o dia 10. E 10 na Bíblia é a palavra, a mesma raiz da palavra maaser. Maaser é dízimo, é décimo. Ei, está dizendo, dízimo não tem a ver com doutrina da igreja. Dízimo tem a ver com a doutrina da salvação. Eu vou repetir isto. Dízimo não está ligado à doutrina da igreja, eclesiologia. Dízimo está ligado à doutrina da salvação, soteriologia. Então aprenda isso. Nem todo dizimista é salvo, mas todo salvo é dizimista. Pastor, eu sou salvo e não sou dizimista. Se você é salvo e não é dizimista, teu coração nunca fica em paz se você não dá dízimo. Porque o salvo tem no coração dizendo: cara, eu não sei explicar, eu não sei dizer, mas se eu não der o dízimo eu não tenho paz. Eu até não dou, mas toda vez que fala me choca, toda vez que fala me incomoda. É porque até salvo. E salvo que não dá dízimo não entendeu o que é a cruz de Jesus.
Olhe para alguém e fala assim: estava até boa a pregação, agora piorou. Fala para alguém. Você entendeu o que é dízimo? Vou falar rapidamente que eu tenho mais. Meu Deus, só tenho mais 19 minutos. Mas rapidamente. Para você entender que dízimo tem a ver com a cruz. Amém ou não? Amém. A gente era escravo do pecado. A gente era escravo do quê? Pecado. Escravo tem alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Escravo não tem nada. Só que o nosso patrão, quando resolvia pagar, o salário do pecado é quando resolvia pegar, vou pagar, arrebentava. Jesus veio na cruz e nos comprou. Jesus fez o quê? Nos comprou. Eu pergunto, qual é o seu nome? Carlos, se você compra um carro, de quem é o carro? É seu. Se Jesus comprou, a gente só trocou de senhor. A gente continua sendo escravo. É que a Bíblia na corrigida mudou para não ficar muito pesado. Servo de Cristo. Ali no grego é doulos, que é escravo. A gente só trocou de dono. Eu pergunto, escravo de Cristo, escravo tem alguma coisa, sim ou não? Escravo tem alguma coisa, sim ou não? A gente agora é escravo de Cristo. Entenda o que é dízimo, pelo amor de Deus. Tem a ver com a cruz. Cristo morreu e nos comprou e agora é nosso dono. Lá vem a pastora Eliette. Está a fila de todo mundo para prestar conta para o Senhor. Todos os meses. Lá vem Jesus fala, próxima, pastor Eliette, venha. Pastor Eliette, vem. Jesus está aqui. Tudo que eu trabalhei esse mês. Jesus pergunta, de quem que é isso aqui, pastor? É do Senhor, eu não tenho nada. Eu sou escravo. Sou escrava. Tudo que eu tenho é do Senhor. Você entendeu isso mesmo, Eliette? Entendi. De quem é? É 100% do Senhor. Então tá bom, Eliette, pode ir. Quando Eliette vai sair, ela fala, Eliette, ele fala, volta aqui. Toma 90% e vai viver. Porque dízimo não é o dar 10% do 100 que é meu, eu não tenho nada. Dízimo é Jesus eu deixando viver com 90% do 100 que é dele. Sabe por que existe o dízimo? Para eu e você dizer para Deus toda vez, eu não esqueci que se eu tenho alguma coisa, é a tua graça sobre a minha vida. Não é que Jesus precisa e nem que a igreja precisa. Ei, aprenda isso, eu sou pastor de igreja. Igreja não precisa do teu dízimo. Quem precisa do teu dízimo é você mesmo entregar. Porque se ninguém ofertar e ninguém dizimar, a obra é do Senhor. O dono da obra é o dono da prata e do ouro. A igreja não precisa e nem Deus precisa. Mas por que eu dou dízimo na igreja? Porque aqui eu honro um sacerdote do Senhor. E aqui eu estou dizendo, Senhor, se eu tenho trabalho, é porque o Senhor primeiro me deu saúde para trabalhar, o Senhor me deu vida para eu gozar e me deu um trabalho para eu trabalhar. Não dizimar é você achar que você faz na força do teu braço. Eu estou sentindo uma raiva vindo lá de cá, assim. Não dizimar é você dizer, sou eu que trampo, mano. Você trampa porque, primeiro, se você abrir os olhos, Ele te deu mais um dia de vida. Não é você que está vivendo porque você quer. Segundo, se levantou mesmo tendo vida, tem saúde, é porque Ele te deu saúde para levantar e ir. Ei, apareceu um vírus aí invisível e deixou todo mundo em pânico, porque a tua vida não é tua, a minha e a tua vida está nas mãos de Deus. É por isso que está escrito, volta lá, aos 10 desse mês. Está dizendo, o dízimo tem a ver com a cruz. Irmão, se você não é dizimista, eu te aconselho. Você é salvo, então comece a dizimar. Não para você ter dinheiro. Tem gente que está ensinando errado. Parece que vê assim, ó. Tem crente que pensa que dízimo é assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Está lá o pastor o pastor André recebeu o salário, está com a esposa dele. Está Jesus e o devorador na porta. Jesus, e aí, devorador, como é que está? O devorador devorando. E o senhor? Jesus, eu estou tentando aí. Aí está lá Jesus, devorador, olhando. Aí o pastor André, eu não sei se eu dou dízimo esse mês. O que você acha, mulher? Aí o devorador, eu acho que esse mês vai dar eu, hein? Não
sei mês que vem, mas esse mês. Tem gente que pensa que Jesus, se não der dízimo, o devorador vem. Mas se eu der dízimo, a bênção vem. Isso é falácia do diabo, irmão. Porque se eu der dízimo por meio do devorador, eu não estou dando por causa de Deus, estou dando por causa minha. Porque eu não sou bobo, eu prefiro perder 10% que tudo. Se eu dou dízimo para receber bênção do céu, eu estou dando por minha causa. Porque eu estou interessado em ter mais. E dízimo não é por causa minha. Dízimo é gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ei, bênção é só consequência de quem entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário. Irmãos, nós não tínhamos nada, não éramos nada, mas Cristo veio pagar no nosso lugar. E a única coisa que Ele diz, ei, o mínimo é 10%. Comece a me agradecer com as tuas finanças. Você quer que eu vá embora, né? Mas está no texto da cruz. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou dizimista. E eu me alegro em dizimar. Porque eu sei o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Aprenda isso em nome de Jesus. Oferta é uma coisa. Oferta é amor. Dízimo é gratidão. Aí eu pergunto, quem é mãe aqui? Levante a mão, quem é mãe? Se alguém salva o teu filho, tem uma bala e dá um tiro na direção do teu filho, e alguém se joga na frente e toma um tiro pelo teu filho e não morre, o quanto você vai ser grato a essa pessoa? Aí eu te pergunto, gratidão tem limite? Toda vez que você vê, você pode até não ficar adulando, mas você vê a pessoa, tu olha e diz, eu sempre vou ser grato a essa pessoa. Não importa quanto tempo passe, toda vez que eu olhar para ela, a minha gratidão é indescritível. Para você ver como o crente não entendeu o que Jesus fez na cruz. Porque dizimar é a mesma coisa. Eu olho para onde eu estava indo, para o inferno. Ele não só salvou a minha vida, Ele restaurou tudo. Ele me deu uma nova vida. E agora eu estou indo para a eternidade com Cristo. Eu posso ser igual um mendigo de Lucas 16, em que eu estava cheio de feridas e vinha cães lamber a minha ferida. Aqui é temporário, eu tenho uma eternidade. Sabe o que tem lá na rua? O lugar que pisa é feito de ouro. O que briga aqui na terra, no nosso país se pisa. Sabe por que está escrito isso na Bíblia? Para mostrar o que? Se o teu problema é dinheiro, você não sabe quem sou eu. Se você está querendo trocar comigo 200, 300, que eu te dou 3.000, você não sabe quem sou eu. Porque se você tem 300 para me dar, fui eu que te dei. Ei, o nosso dinheiro não é para agradar a Deus. O nosso dinheiro não é para mostrar para Ele, ó, como eu sou bom. O nosso dinheiro é para dizer, ei Senhor, eu vou usar para honrar o Teu nome, porque não é meu, é seu. E tudo que eu fizer com Ele, o Teu nome será glorificado. Amém ou não? Eu vou encerrar. Para-se um cordeiro segundo as casas dos pais. Repita comigo, um cordeiro para cada casa. Repita de novo, um cordeiro para cada família. Nunca mais esqueça isso. Você vai tomar ceia e tome com isso no coração. A salvação é individual, amém, irmãos? Só que não é toda a verdade. Não é um cordeiro para cada pessoa. É um cordeiro para cada família. Sabe por que Jesus te salvou? Porque Ele está de olho na tua família. Sabe por que um dia Jesus te tirou lá do lamaçal de pecado? É porque Ele sabe as pessoas que tem na tua família. E Ele não está de olho só em você. Não é um cordeiro para cada pessoa, é um cordeiro para cada família. E se você crer, aprenda isso, está na Bíblia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você for salvo, prepara.